Já pensou em ter um porco de estimação? A ideia parece meio estranha, não é? Mas eu tenho certeza que vendo os porquinhos da próxima reportagem, você vai mudar de opinião. Diversificando a produção e ressignificando a ideia de que porcos gostam de sujeira, as miniaturas estão conquistando o mercado de consumidores que procuram por animais de estimação. Não é à toa que eles fazem sucesso na mini fazendinha do Criatório Pestana, localizado em Santa Bárbara do Oeste. Isso, a gente está aqui com 2 mini porcos, né? Exato. 3, na verdade, que tem um ali atrás. Eles são pequenos porque eles são filhotes ou tem a ver com a raça? Na verdade, a gente está, como você disse, segurando mini porquinhos, então não, eles não são pequenos porque são filhotes, também, né, esse aí é um pouquinho mais novo que esse. Mas a gente está falando de animaizinhos geneticamente diminuídos, tá? Ainda não podemos falar que mini porco é uma raça, porque ele ainda não foi reconhecido como raça. Ele simplesmente é uma seleção de animais menores que foi originando esses animais que vão ficar pequenos. E como funciona a rotina de vocês aqui? Os mini porquinhos, a gente tem uma... Deixa eu colocar ela aqui no chão. A gente tem uma alimentação variada com elas, né? Então a gente entra com uma ração magra para eles, que é a ração de coelho. E como a gente tem um restaurante, que a gente recebe visitantes aqui no final de semana, a gente separa bastante casca, verdura, legumes, para a gente poder servir para eles fresco, né? Não é a lavagem, que é aquele resto de comida. Verduras frescas, é tudo que vai sobrando da casca, né? Então a gente tem uma rotina de alimentação de todos os animais e os porquinhos entram nesse reaproveitamento dos alimentos que seriam descartados, né? Eles vêm, por ter uma alimentação muito variada, a gente vai servindo para eles essa alimentação. Agradecer. Bom, a gente está com um filhotinho aqui, como que vocês fazem a reprodução? A reprodução, ela precisa ser pensada ainda por essa questão de tamanho, né? O macho precisa ser bem menor do que a fêmea, né? Normalmente o pessoal acaba se frustrando, né, ao ver uma matriz um pouquinho maior. Essa matriz, se ela for muito pequena, ela não tem caixa suficiente para poder gerar os filhotes e ter um bom parto, né? Então a fêmea precisa ser um pouquinho maior e aí a gente vem diminuindo os machos. Eles têm uma facilidade com a reprodução. É uma gestação que dura 3 meses, 3 semanas e 3 dias, né? Então é muito fácil de contar aí, de cronometrar essa gestação. E a gente sempre traz machos pequenos, emprestados, né? Então a gente tem criadores, diminuiu o machinho, aí a gente pega e traz uma genética. Pra gente não ter essa consanguinidade que acontece muito nas miniaturas, a gente pega de um outro criador emprestado e vem trazendo o machinho, e assim vai, né? A gente vai sempre tentando diminuir com consciência. É muito fácil diminuir um animal, muito fácil. Se eu começar a fazer consanguinidade, cruzar pai com filho e com irmão, eu vou diminuir, mas aí a gente não tem mais a miniatura. Aí a gente tem o nanismo presente, o gene do nanismo muito evidente. Que aí o animal ele não vai ter uma qualidade de vida, ele vai ter os bracinhos muito curtos e vai ser muito grande, a cabeça é muito grande e o corpo é pequeno. Então eu não tenho uma morfologia perfeita de um porco, ou de uma vaca, ou de um cavalo, né, que são os casos dos pôneis. A gente olha e fala, tá estranho, não tá homogêneo, né? Então a gente tem essa questão de diminuir com consciência, com calma. Não adianta eu querer diminuir pequenininho e ele não ter qualidade de vida, ser incompatível com a vida. Então na hora de comprar esse é um ponto que deve ser avaliado, né? Total. E com relação a isso também, quais são as vantagens que essa espécie assim, de mini porcos apresenta? Eu costumo brincar que porco não é porco. Eu sempre falo, não sei de onde que arrancou que porco é porco e que burro é burro. O porco ele tem um comportamento, ele é muito inteligente, né? A gente acaba não tendo esse conhecimento, até porque o porco, até um tempo atrás, ele era criado só para produção, né? E quando a gente começa a trazer esse animal para pet, para dentro de casa, a gente começa a perceber que ele é um animal muito inteligente. Então dentro do cercadinho deles, eles escolhem um canto, fazem cocô e xixi, naquele cantinho, longe da água, longe da bebida, né? Então um dos benefícios é esse, é um animal que ele consegue se localizar na questão de fazer xixi até mais que um cachorro, né? Então ele tem esses benefícios, é um animal inteligente, ele retribui a atenção, o carinho que a gente dá para eles. Então assim, aprende a andar de coleira, o pessoal fala assim, eu quero levar para passear, dá, né? Então tem diversos benefícios por ser um animal muito inteligente e limpo. Aí a gente fala da questão da lama, mas eu não quero, como que eu vou ter um porco na minha casa se eu não tenho lama na minha casa? A camada de derme e epiderme do porco é muito fina, então ele se queima muito fácil. Se eu coloco esse animal no sol,
eu preciso proporcionar um protetor solar natural, que é a lama. Então a lama nada mais é do que um protetor solar para ele. A partir do momento que eu coloco ele numa sombra e ele precisa só se refrescar, água, né? Banho. Então a gente consegue dar banho no bichinho, a gente consegue esfregar, eles adoram que esfrega, né? Mas a lama em si não é um fator que, meu Deus, eu preciso ter. Não, você precisa ter se ele for criado solto, né? Então é tranquilo o manejo. E para quem adquire ele com a finalidade de ter um pet, qual a frequência assim você indica para dar banho, para de repente cuidar das unhas? Legal, isso é importante. O grande problema da gente ter um pet não convencional, que foge do cachorro e gato, até mesmo o cachorro tem pesquisas que falam da questão da frequência do banho, né? Esses animais, naturalmente, eles vão tomar o banho quando eles querem. Quando a gente leva para casa, é quando a gente quer. Porque a gente não quer um animal sujo, a gente não quer um animal que esteja fedendo dentro de casa. Então essa questão do banho é tranquila, eles adoram banho, né? Eles não têm pelos compridos que vão deixar eles encharcados, mofar, né? Não. Então o banho é conforme vocês forem sentindo, né? O tutor for sentindo a necessidade. O casco é importante, né? Às vezes a gente não pensa no casco do porco e ele é muito importante, né? Então frequentemente tem que estar observando, né? Para ver se precisa casquear. Tem pessoas que fazem esse tipo de casqueamento, né? E isso é um ponto muito importante. Quanto antes começar a ensinar ele da importância, porque tem animal que tá grande e nunca foi casqueado, aí é aquele transtorno, aquela dificuldade, né? Então desde pequenininho é bom ir aparando, tirando os casquinhos com frequência, né? Para ele acostumar com esse manejo e não chegar a entortar, porque o casco ele vai entortando e pode dificultar depois até na locomoção. Falando em cuidados, qual o comportamento dele tem a ver com o nosso tratamento? Como funciona? Total, total. Ele vai responder da maneira que a gente trata eles, né? Os porcos são muito carinhosos, os machos inteiros, né, os cachaços, tendem a ter um comportamento um pouquinho mais agressivo e territorialista, né? Então até mesmo com o seu tutor, sua tutora, de querer defender aquele ambiente, aquele espaço, aquela pessoa, né? Então a gente sempre indica, não tem porque a gente ter um animal inteiro dentro de casa, né? Então o primeiro ponto seria castrar esse machinho ou uma fêmea, né? E o comportamento ele vai reagir de acordo com o que a gente ensinar. Como eu disse, ele é muito inteligente, então ele pega fácil. Ó, o seu espaço é esse, até aqui você pode ir, aqui você não pode. É um bicho forte, né? Então ele gosta de focinhar as coisas, derrubar a coisa. Então a gente precisa delimitar um espaço, né? Eu falo, é difícil você pegar um porco e enfiar dentro da sua casa e querer que ele não faça bagunça. É dele querer focinhar, levantar coisa. Então eu sempre falo, quer ter um bichinho como esse pet? Delimite um espaço dele. Hora ou outra você vai soltar? Bacana, mas delimite um espaço dele. E ele vai entender, ele vai aprender tranquilo, tá? Tem galera que compra mini porco e ensina a fazer xixi no tapete higiênico, né? Ou no ralo. Eles aprendem, são muito inteligentes. Priorizando o bem-estar, o bom manejo e o acompanhamento veterinário são os principais segredos para garantir a saúde dos animais. Então, uma alimentação adequada, o porco ele come de tudo, né? Eu falo assim que o porco ele não tem limite para comer. O tanto que você der, ele vai comer. E o tanto que ele comer, ele vai engordar, né? Então eles têm uma facilidade com essa... O metabolismo deles é muito rápido. Então eles têm uma facilidade para engordar. E aí quando a gente tem um mini com a perninha curtinha, eu não quero um bicho desse tamanho que não vai conseguir. Ele vai acabar abrindo as perninhas, né? E vai ter dificuldade para andar. Então o bom manejo, ele acaba às vezes passando por cima de uma vermifugação frequente, uma vacinação frequente. Claro que isso é super importante, né? Mas o bom manejo, ele acaba sombreando essa questão, né? Então uma alimentação adequada, proporcionar sempre o bem-estar, enriquecimento ambiental. É um porquinho que gosta de nadar, ele gosta de rolar, faz uma pocinha d'água, ele gosta de se refrescar, ele sente muito calor. Então coloca uma pocinha para ele, né? Depois a gente entra com essa questão do vermífugo. Então o padrão para poder considerar mini porco de altura e peso seria? Ainda é variável, mas a gente costuma dizer aí que um mini porco adulto vai chegar nos seus 30, 35 quilos, 40. De altura, 30, 35 centímetros. A gente vê hoje muito porco baixinho e comprido. Eu, particularmente, gosto dos quadrados, né? Que eu falo que é a morfologia perfeita. Você olhar um animal que ele tem uma altura e um comprimento proporcional, né? Então, como eu disse, como é uma prática nova, a criação do mini porco, ainda não tem um padrão definido. Existem os mais compridinhos, os mais quadradinhos, um pouquinho mais alto, mais, né, compacto. Então, estaria nessa média, na minha visão, muito pessoal, do mini porco perfeito, de 35 a 40 centímetros de altura, 35 a 40 quilos, por 30 centímetros, 35 de altura. Ainda não cheguei nesse padrão, mas pretendo, tá?
cada fase do animal tem uma alimentação diferente, né? No caso, assim, quanto tempo eles são amamentados e qual que é a alimentação que vocês têm quando a porquinha tá prenha? Bacana. Normalmente o pessoal quer levar o porquinho muito novo para casa para poder dar mamadeira. É uma prática bacana porque ele acaba criando um vínculo afetivo muito forte com o tutor. Porém, a gente não vai conseguir tirar leite de porquinho e dar para ela, né? Então a amamentação é muito importante. Às vezes a gente tem que acalmar nossa ansiedade, esperar ele desmamar, que isso aí vai acontecer lá para os seus 45, 50 dias mamando na mãe, né? E aí depois a gente vai entrando com ração inicial, né? Uma ração inicial que ela tem um nível de proteína maior, e aí depois a gente vai começando a inserir os alimentos alternativos, né? Como são animais pequenos, eles têm uma facilidade grande de engordar. Eu não gosto de manter a ração por muito tempo, né? A ração ela vem como um complemento nutricional e a base da alimentação deles são as verduras, os legumes, por serem muito pequenos. Quando é um animal muito grande, ele precisa preencher aquela camada de gordura, aquela camada de músculo, aí a gente entra com uma ração com maior frequência, maior quantidade, né? Mas como eles são pequenininhos, o mínimo que a gente der, eles conseguem se manter num score corporal bacana, né? E a gente vai mudando essa alimentação. E a mãezinha deles? A mãe deles agora tá lá embaixo produzindo leite, isso é muito engraçado, em um único teto. Então, quando a gente vai produzir, a gente conta quantos tetos tem, né? Pra gente ver quantos filhotes ela vai conseguir amamentar. Ela encheu perfeito de leite e agora tá só com uma tetinha mesmo produzindo leite, porque ela só tem um único filhote. Como que a natureza é incrível, né? A alimentação dela, agora que ela está amamentando, a gente entra com uma ração mais proteinada, para ela poder manter ela e o filhote, porque ela está, né, comendo por 2, porque ela precisa produzir o leite. Antes ela não precisava. Então agora a gente entra com uma alimentação um pouquinho mais balanceada para a mãe, né? E ela vai seguindo nessa alimentação alternativa e a ração para produzir o leite. O filhotinho já está quase na hora de desmamar, né? Porque senão ele acaba sobrecarregando a mãe. E aí a mãe acaba não aceitando mais, né? E aí é onde acontece as primeiras brigas ali de família. Então a gente precisa acabar separando esse leitãozinho lá para os seus 45, 50 dias para que ele aprenda a não mamar mais e que a mãe possa secar também, senão ela fica produzindo leite ali por um bom tempo. E aí acaba sobrecarregando a fêmea. O amor de Vinícius pelo mundo animal só aumenta. E ele acredita que esse é o principal ingrediente para a receita de sucesso do empreendimento.